O Imposto sobre Valor Agregado, IVA, novo tributo que unifica os impostos sobre consumo de bens e serviços, de acordo com o novo texto da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, poderá chegar a 28,4%. E para falarmos sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o advogado e diretor titular jurídico do CIESP, Elcio Ronda. Elcio, bom dia ao senhor, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Elcio, a pergunta é a seguinte: como que uma reforma tributária tão esperada, tão aguardada, que o mercado financeiro vem assistindo ela com tanto otimismo, com proposta para simplificar imposto, ela pode vir agregada com um IVA tão alto, chegando a 28,4%? Chega a ser um banho de água fria nessa reforma? Paulo, eu creio que sim. O cerne da reforma, e todos nós queremos a reforma, isso é um consenso. E nunca chegamos tão perto de termos uma reforma. Agora, o grande problema é a carga tributária, que de novo não diminui. 28% é uma carga muito elevada. Nós vamos ter, perto desse número, um dos maiores IVAs do mundo. Sem contar que nós vamos ter dois IVAs, né? O IVA federal e o IVA estadual. Então, isso já começa a tirar um pouco daquela simplificação que nós queríamos. É claro que nós não podemos ser levianos e dizer que o governo não pode arrecadar esse montante para cobrir suas despesas, porque não houve uma discussão sobre o tamanho do Estado primeiro. Então, nós precisávamos ter uma discussão do Estado para diminuirmos o tamanho do Estado e podermos diminuir a carga tributária. Só vamos vencer a sonegação com uma carga menor. Só vamos vencer a sonegação com uma carga menor possível. Nós tivemos vários setores nas entidades empresariais em que, quando diminuímos a carga tributária de determinados setores, nós diminuímos muito a arrecadação, a sonegação, e, por consequência, a arrecadação subia. Então, nós precisamos ter coragem. Se vamos fazer uma reforma, a reforma realmente tem que simplificar. E nós temos que ter uma reforma simples e temos que ter a coragem de ter uma carga tributária menor para melhorarmos a competitividade brasileira. Doutor Elcio, qual seria o IVA ideal, se é que existe um IVA ideal? Claro que quanto mais baixo, melhor, mas de qualquer forma, para que essa reforma tenha sucesso, qual que deve ser a porcentagem? Olha, Tiago, essa é uma pergunta que eu acho que é a pergunta de ouro, né, que se faz na reforma tributária. Eu sempre apostei que, no caso do nosso IVA, nosso problema não são os tributos federais. PIS e COFINS, você não precisa de uma reforma constitucional. A parte federal, PIS e COFINS, você pode resolver por lei ordinária. O IPI você resolve por decreto. As alíquotas do IPI podem zerar. Então, qual fica o nosso problema? Fica ICMS. ICMS e ISS. Então, o IVA, que deveria ser ICMS e ISS, ela teria que tender realmente a ter uma alíquota menor, né? Hoje, nós estamos indo para um caminho, e aí eu não estou dizendo sobre a reforma como um todo, mas eu estou colocando sobre a forma das exceções que estão sendo colocadas na reforma. Quanto mais exceções e regimes diferenciados você tiver numa reforma, alguém paga a conta. Vou te dar um exemplo. O setor de serviço, o setor de advocacia, eu sou advogado. O setor de advocacia vai ter uma carga enorme em relação a essa mudança em relação ao IVA. Ela vai passar de vai quase triplicar ou quadruplicar a carga tributária. Alguém paga a conta. Então, nesse sentido, por isso que a versão original da PEC 45, né, que foi gestada anteriormente, que tinha uma unificação no IVA apenas e uma linearidade da alíquota, né, seria melhor. Porque, nesse caso, quanto menos exceções, menor você teria essa questão de alguém ter que pagar essa conta. Não tem mistério, não tem mágica, né? Para você ter uma reforma, alguém vai ter que pagar, algum setor paga essa conta. Então, o que você vê hoje no Congresso, Thiago, é justamente os setores se mobilizando, né, fazendo seu lobby legítimo, né, porque a carga é alta. Se a carga fosse baixa, se a carga fosse menor, priorizando esta competitividade industrial, tenho certeza que a gente não ia ter essa discussão. Mas aí você precisa ter realmente coragem de implementar isso e, de fato, a vontade política nesse ponto fica muito difícil, e é por isso que até hoje, desde a Constituição de 88, não tivemos reforma nenhuma. Então, a reforma possível é essa que está sendo gestada. Eu temo que nós vamos ter uma discussão agora, ainda no Congresso, no Senado,
E pós isso, nós vamos ter toda a discussão da lei complementar. A alíquota nem está definida ainda, a alíquota será definida, né? Então, nós vamos ter uma árdua discussão. Outra preocupação que eu tenho são os prazos de transição muito longos. Quando você tem um prazo de transição longo, o sistema anterior não cai e o sistema novo entra. Então, você vai ter novos sistemas sendo colocados em relação e somando aquilo que já tínhamos anteriormente. Sim. Então, o risco nesse período de transição é de realmente termos um pouco mais de complicação. Doutor Elcio, nosso comentarista também faz parte, comentarista Diogo Schelp faz parte dessa entrevista também. Schelp, sua pergunta. Doutor Elcio, bom dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repercutindo essa pesquisa do IPEA, ele disse que é um bom alerta justamente para essas exceções que acabam pressionando uma alíquota geral maior. Mas ele fez uma ressalva, ele disse que esse estudo não leva em conta, por exemplo, a diminuição na sonegação, diminuição na evasão que viria com essa simplificação tributária e também com o corte nos gastos tributários. O senhor concorda com essa avaliação, que esse estudo não leva em conta esses fatores que permitiriam manter, digamos, uma alíquota mais baixa? Olha, Diogo, eu não olhei profundamente como foi realizado o estudo. O que eu tenho uma sensação de que a sonegação ela não vai diminuir em relação à simplificação, ela vai diminuir em relação à carga. Você só tem sentido em fazer a sonegação quando ela compensa. E quanto mais alta eu tiver a carga tributária, as alíquotas efetivas de quem está pagando, esse é o pavimento, o caminho da sonegação. Nós temos aí um exemplo hoje, atual, no setor de cigarros. Nós temos um grave problema em contrabando de cigarros, por conta da carga tributária do IPI desse setor. Então, nós temos vindo, para alguns segmentos de cigarros de outros países, né, por exemplo, do Paraguai, que superam já a produção brasileira, mas em decorrência única e exclusivamente da carga menor. Então, eu creio que o principal fator, o principal vetor para você diminuir efetivamente seria termos uma carga tributária menor. E para isso, volto a insistir, nós precisamos discutir o tamanho do Estado. Não há como discutirmos uma reforma tributária, e se vai fazer sobre simplificação é uma outra questão. Então, vamos simplificar o sistema. Agora, se vamos fazer uma reforma realmente para termos um sistema tributário mais competitivo, nós temos que redesenhar essa questão do tamanho do Estado. Doutor, na sequência, a última pergunta de Cristiano Beraldo. Doutor Elcio, bom dia. Nessa linha que o senhor está comentando, essa reforma tributária, ela claramente é uma reforma que veio do Congresso, né? Veio da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira colocou essa reforma para andar e fez as articulações para aprovação, e o governo tenta surfar essa onda aí para parecer uma vitória do governo. Mas a gente sabe, como o senhor falou, que sem uma reforma administrativa, sem reformas complementares que diminuam o tamanho do Estado, o peso do Estado nas costas do contribuinte e tornem a economia mais dinâmica, o resultado será muito tímido. O senhor acredita que neste prazo em que temos até a implementação dessa reforma, há tempo, o senhor sente um clima favorável para que este governo dê sequência a essas reformas complementares que são essenciais? Eu creio que sim. Eu acho que nós nunca chegamos tão perto de termos a aprovação de uma reforma. Não é a reforma ideal, mas é a reforma que foi possível ser realizada. Eu acho que teremos um ganho sim em relação à simplificação, nós teremos um ganho sim em relação à racionalidade, poderia ser maior. É isso que eu estou comentando, eu não estou sendo contrário à reforma, estou sendo contrário à forma como a execução da reforma tem sido realizada. É simples, é só você pegar a versão original que foi apresentada no Congresso Nacional via Câmara dos Deputados, né, da autoria do deputado Baleia Rossi, a PEC 45, que é esta PEC agora modificada, e ver como ela foi transfigurada já nesse primeiro momento da votação da Câmara. Então, significa que, enquanto mais votações, mais alterações você tiver em relação a isso, e há um outro estudo que foi divulgado em relação à elevação do PIB em relação à reforma. Essa reforma vai trazer uma elevação do PIB? Vai, mas é uma elevação menor do que seria
se nós tivéssemos uma PEC 45, como foi feito anteriormente, sem tantas alterações, ou seja, com esses pontos que eu estou comentando. Vamos ter, sim, um aumento em relação ao PIB, mas poderia ser maior. Doutor Elcio Ronda, diretor titular do Jurídico da Ciesp, advogado também, muito obrigada pela participação hoje aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, muito obrigado. Até.